atuando profissionalmente. Começou a gravar aqui. Então, eu tenho essa grande alegria de poder transformar o meu dia para buscar esse sonho que é fazer com que a educação seja a grande prioridade desse país. Mas o que eu queria falar mesmo com vocês é sobre um sonho para que esse sonho aconteça. Que é o seguinte, existe, aí eu até queria ouvir um pouco, Edu, a esse respeito, Edu, e quem atua na área da docência, de professores, que eu acho que tem uma ideia que vem crescendo como entendimento, mas que a gente está muito longe de torná-la realidade na política pública educacional, que é a participação dos professores na elaboração, na implementação das políticas. Acho que depois o Edu vai falar um pouco mais de aula, né, assim, como protagonistas na sala de aula. Então, o que eu quero trazer para vocês é um complemento ao que o Edu vai trazer, que é não só da sala de aula, mas o professor ser um protagonista também da elaboração das políticas públicas, da implementação dessas políticas públicas, entendendo que educação é uma política de cauda longa. Não adianta nada, e a gente fez hoje um lançamento do relatório, até faço esse convite para vocês entrarem no site do Todos para a Educação, baixarem o relatório. Quem puder assistir, tá gravado também no nosso YouTube, a apresentação do André Schleicher, que é o diretor de Educação e Competências da OCDE PISA. Está tudo lá no site do Todos para a Educação, nas nossas redes sociais. Mas o Schleicher, ele falou uma coisa muito interessante, que a gente já vem trabalhando fortemente no Todos para a Educação, nesse sentido assim, olha, não é só um sonho, mas é uma convicção, que qualquer política que nasça num gabinete vai morrer num gabinete, né? Qualquer política educacional que não entenda que a cadeia de implementação de uma política educacional é muito longa e que um único agente que não se sinta representado por aquela política pode romper essa cadeia de implementação, se a gente não entender isso, a gente vai continuar a errar. Porque não é por falta de conhecimento técnico que o Brasil não consegue avançar, pelo menos de uma forma mais acelerada e de uma forma mais robusta, com uma musculatura mais forte em termos de resultado educacional. Um ponto que a gente está errando muito é não envolver, engajar, que não é só escutar, é realmente envolver, engajar os agentes de implementação. A gente precisa ouvir, sem dúvida nenhuma, quem está ali na ponta, quem está ali no meio, quem está na comunidade escolar, quem está dentro da sala de aula, quem está fazendo coordenação pedagógica, quem está fazendo gestão escolar, quem está na Secretaria de Educação, quem está ali envolvido com aquela implementação. Não é só ouvir para poder ter inputs, para ter informação, para poder desenhar bem uma política educacional. O que a literatura mais moderna tem mostrado como grande tendência, quando a gente fala de Fulham, quando a gente fala de Len Pritchett, quando a gente fala dos grandes teóricos que hoje estão desenvolvendo as grandes análises e tendências de política educacional, qual que é a grande nova? Assim, qual que é a grande mensagem que eles trazem? É que a gente precisa colocar o professor não só como um agente de sala de aula, mas um agente protagonista na construção das políticas, da implementação das políticas. Então, acho que esse é o grande sonho, a gente não sabe muito bem ainda como fazer isso, né? Quando eu falo não é só agente no Todos para a Educação, acho que os países estão tentando entender como fazer isso, mas o que eu acho que já é um passo importante é que o entendimento em relação a essa necessidade e que o não engajar essa cadeia de implementação você coloca uma barreira enorme para ter os resultados, esse entendimento já ajuda bastante a direcionar os esforços futuros. Aquela ideia de que você pode criar uma política maravilhosa, chamar os melhores especialistas, botar no papel e que você vai apertar um botão e as coisas vão acontecer, né, vão cascatear e vão chegar inteiras na sala de aula, acho que essa ilusão ninguém tem mais. Né? Ninguém tem mais essa ilusão. Acho que tem voltando de novo para o sonho,
Qual que é o sonho aqui? Para além de priorizar a educação, porque tem que querer, tem que ter vontade política, tem que realmente... E a gente está vendo, inclusive agora na pandemia, como a gente está distante disso, né? Como a educação saiu completamente do radar das pessoas, dos políticos, dos agentes públicos, da população em geral. Mas, para além disso, a gente precisa ter uma participação muito maior de quem implementa. Acho que queria trazer esse como o meu sonho para essa reunião, Guilherme. Vou dar continuidade, Guilherme, na apresentação para seguir o fluxo aí da Priscila. Quero dar boa tarde para todo mundo, quero agradecer mais uma vez o convite da Brasa. Guilherme, muito obrigado aí pela ponte, de a gente estar aqui nessa tarde friorenta para alguns lugares do Brasil e poder ter esse encontro com tanta gente bacana aqui. Muita gente está com a câmera fechada, praticamente todo mundo, então estou lendo só os nomezinhos aqui da galera. Pessoal da Brasa, quero só manifestar a alegria de estar sempre com vocês, porque o Matheus deu um tchauzinho. Oi, Matheus. Ele abriu a câmera para dar um tchauzinho. Ô, Matheus, boa! E dizer como é bom estar com vocês, é muito motivador, né? Estar com vocês me deixa muito engajado, muito feliz. Já estivemos juntos ao vivo em São Paulo, em Paris, torcendo aí para o mundo voltar ao normal, para a gente voltar a fazer os eventos. Não posso deixar de destacar o comentário que a Renata Reis fez aqui ainda há pouco no chat. Renata Reis, eu li, eu estou de olho aqui em tudo. A Priscila falava, você fez um comentário. Não posso deixar de falar da sua estante, Edu. E aí, obrigado pelo elogio, obrigado pelo comentário. Um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo conversando com vocês, a Priscila me perguntou se isso aqui era uma montagem, né, algum cenário, mas não é. É minha estante mesmo de livros separados por cores. Bom, para eu me apresentar, eu gosto sempre de dizer primeiro, antes do que eu faço, o quem eu sou. Eu sou um cara muito curioso, eu sou um cara muito questionador, eu sou um cara muito otimista, vírgula, apesar do Brasil, apesar de estarmos numa pandemia. Aproveito esse momento aí para dizer que estamos passando por dias ainda muito tristes, trágicos. Meus sentimentos aí, todo mundo envolvido, direto ou indiretamente ao contexto da pandemia. Esses últimos dias aí eu tive mais notícias ainda de pessoas próximas falecendo pelo vírus do Covid. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Então a gente continua resistindo. Mas eu também sou um cara que acredito que o futuro é bem melhor do que a gente imagina. Eu acredito que o futuro é bem melhor do que a gente imagina e esse é o meu sonho. Eu acho que o meu sonho ele bate muito com um sonho que a Brasa defende muito nos seus eventos. A Brasa fala muito de um slogan, né? Empoderar a próxima geração de líderes brasileiros. Eu hoje tenho 43 anos, dos 43 eu estou há 22, 23 no cenário da educação. Fui professor de sala de aula por 16 da rede privada. Eu sou o professor formado dando aula de português, ensinando a galera a escrever boas redações para a prova do Enem. Me acostumei muito a treinar a galera a fazer prova de vestibular, ensinar a diferença do romantismo para o modernismo, como é que se usa a crase, como é que se coloca a vírgula. Esse foi meu ofício muito tempo, 16 anos dando aula para uma galera de ensino fundamental, ensino médio. Eu deixei a sala de aula em 2014 e fui me aventurar trabalhando no mundo online. Então, eu continuo sendo professor e sou professor com muito orgulho. Só que de 7 anos para cá, eu comecei a adquirir outras experiências. Eu gosto muito de dizer que hoje eu sou um profissional multipotencial, gosto de dar esse nome. Muitos ainda não acreditam nessa coisa da multipotencialidade, mas eu acredito, eu defendo. Eu penso que muitos têm ciclos de aprendizagem. Eu, às vezes, troco um pouco a palavra carreira por ciclos de aprendizagem. Então, meu primeiro ciclo de aprendizagem, eu fui muito professor de sala de aula. De 7 anos para cá, eu vim me desenvolvendo muito com uma outra tagzinha, com uma outra definição. Um designer de experiências de aprendizagem. Então, eu acabei me especializando também com palestras, com mentorias, com cursos autorais. Até que hoje eu cheguei a um momento em que eu peguei o meu nome, Eduardo Valadares, e juntei a 2 bandeiras, Eduardo Educação, e Valadares, que tem 2 L's, eu juntei a palavra vulnerabilidade. Claro que a palavra vulnerabilidade lembra muitos, né, de vocês, muitas de vocês, a coisa da questão social, vulnerabilidade social. Mas eu trato bastante da vulnerabilidade como apetite pelo risco, a vontade de mudança, a coisa da ousadia, a coisa da coragem.
não é a questão de não ter medo, mas é a questão de saber dominar e controlar o medo em busca de uma mudança. Então, eu defendo hoje uma tese. Estou estudando bastante sobre vergonha, sobre frustração, sobre fracasso, sobre o erro. Estudo muito a ciência da aprendizagem. A minha tese hoje é sobre a educação do futuro não funciona sem vulnerabilidade. Ainda é uma tese que eu estou estudando, uma tese que eu não estou defendendo. A educação do futuro não funciona sem vulnerabilidade, porque eu acredito que a gente precisa trabalhar mais o campo dos sentimentos, das emoções, e entender melhor como é que as emoções elas influenciam diretamente o campo educacional. E o meu sonho, então, bate muito com a proposta que a Brasa tem. O legado que eu quero deixar na minha gestão de carreira do meu futuro é até que ponto a gente não pode ter uma educação diferente para a próxima geração de líderes brasileiras e brasileiros. Então, nesse sentido, é mudar um pouco o conceito como a educação é trabalhada há décadas, diria que tal, há séculos, né? Aquela educação violenta, aquela educação ditatorial, aquela educação muito opressiva. Meu sonho, Guilherme, meu sonho, galera da Brasa, é deixar um pouco de contribuição para que a gente tenha uma educação mais leve, prazerosa, uma educação que nos dê vontade de ir para a escola. Rubem Alves uma vez disse uma frase, cara, muito isso, né? É muito fácil levar uma égua até o meio do ribeirão e fazer a égua beber água quando ela está com sede. Difícil é fazer a égua beber água quando ela não está com sede. Por analogia, ainda palavras do Rubem Alves, é muito fácil você levar um aluno para a escola, uma aluna para a escola, quando ele ou quando ela quer aprender. Quando a gente continua ainda muito forçando, obrigando, a aluno ou aluno vão para a escola, mas não querem aprender. Claro que eu estou aqui e quero agradecer esse momento. Eu sempre tive vontade de um dia estar do lado da Priscila. Ainda não estou ao vivo, não conheço a Priscila Cruz ao vivo, mas estou muito feliz, eu estou muito comemorando. Hoje é um dia muito radiante na minha vida, estar nesse evento aqui com a Priscila. A Priscila tem uma mega experiência com o ensino público do Brasil. Eu tenho uma grande experiência mais com o ensino privado e outras atmosferas também da educação. Mas eu acredito muito que a gente não precisa trazer uma visão prazerosa, positiva, bacana, otimista, principalmente para o ensino público brasileiro. É isso, Guilherme. Boa, perfeito. Muito obrigado, Priscila e Edu, pelas apresentações. E daí, aproveitando o teu gancho, Edu, quando tu fala sobre ensino público, mesmo que questione para escolas privadas, né, lecionou durante muito tempo, tanto você quanto a Priscila estão muito próximos do estudante de escola pública no Brasil. E daí é meio que não tem como a gente falar sobre educação sem levar em consideração o cenário atual no qual a gente está vivendo, né? Então, na percepção de vocês, o que a pandemia acaba nos causando em termos de nível de aprendizagem, né? Também em termos de evasão escolar e até mesmo no aumento da desigualdade social no Brasil. E daí, novamente, se Priscila quiser começar, fica à vontade. Maravilha. Bom, a gente até estava falando sobre isso no lançamento do relatório hoje, né? Primeiro que eu acho que é importante a gente ressaltar, e vocês todos são estudantes, formadores de opinião, pessoas que estão estudando no Brasil, vão revolucionar esse país. Primeiro, acabar com uma ideia que é muito disseminada, infelizmente, que a educação pública brasileira é um fracasso, que a escola pública é um fracasso. Isso não é verdade, né? Primeiro que quando a gente desconta o nível socioeconômico dos alunos, a qualidade escolar, ou seja, o efeito escola da média das escolas privadas com a média das escolas públicas no Brasil é a mesma coisa, tá? Então, o que a gente tem é uma escola pública que precisa de muito mais apoio, porque elas recebem os alunos mais vulneráveis, os alunos que não tiveram acesso a uma educação infantil e a experiências na primeira infância que ajudam a catapultar essa aprendizagem futura, a trajetória escolar, o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico, são tão importantes nesse começo da vida de uma criança. Então, a gente tem aí uma situação muito mais desafiadora das escolas públicas. E, mesmo assim, a gente saiu
em 2007 de 28% das crianças com aprendizagem adequada em língua portuguesa para 60% em 2017, 10 anos depois. Então, são 30 pontos percentuais de avanço, de salto, em 10 anos. Não é pouca coisa, gente. A gente está falando aqui de centenas de milhares de escolas no país, são 210 mil escolas no Brasil. É muita coisa, são 48 milhões de estudantes. Então, mudar a trajetória desse transatlântico, fazer com que ele ande mais rápido, não é tão simples assim. E mesmo assim, a escola pública reagiu bem às políticas públicas educacionais acertadas, né? Então, o Brasil acertou em algumas políticas públicas. O André Schleicher hoje estava justamente reconhecendo isso. O Brasil, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é referência internacional por conta do Fundeb, né? Acho que se der tempo a gente fala um pouquinho mais sobre o Fundeb lá na frente, né, Guilherme? O Brasil é referência mundial na distribuição dos recursos, o Fundeb. O Brasil é referência mundial em avaliação dos estudantes. O Brasil é referência mundial em atrelamento entre resultados, gestão, currículo, que é o caso do Ceará. Então, a gente tem uma série de políticas exitosas no país que me permitem dizer que a escola pública é a instituição mais vitoriosa do nosso país. Ela está do jeito que a gente quer, né? Ou que os alunos merecem, ou que aquilo a gente consegue garantir o direito a uma educação de qualidade para todos, ainda não. Mas a trajetória é uma trajetória de sucesso, uma trajetória de quem só passou a realmente ter investimento depois de 88, depois da Constituição Federal de 88. Então, é muito recente esse movimento e a escola pública ela conseguiu aí dar uma guinada, reagir e tem produzido resultados bons. A luta não acabou, a gente ainda tem décadas para fazer com que todos os alunos tenham uma educação de qualidade, mas a direção era uma direção que estava correta. Aí vieram dois fenômenos, eu não quero politizar aqui essa discussão, mas aconteceram duas coisas. Uma pandemia, a outra o governo Bolsonaro. A gente tem a pandemia, que é a maior crise, né, que provocou a maior crise da história da educação brasileira, e o governo Bolsonaro, por não colocar em prática a sua atribuição, porque é a atribuição do governo federal fazer a coordenação dos esforços nacionais no campo da educação básica. O governo federal não faz a gestão direta de redes escolares, mas o governo federal, ele é responsável pelas políticas públicas de equalização das oportunidades educacionais, ou seja, o governo federal é responsável para que a educação do Brasil e o resultado educacional não dependa do CEP do aluno. Então, o aluno do Amapá, ele tem que ter uma educação com a mesma qualidade do aluno de Niterói, do Eduardo, da cidade do Eduardo. Um aluno negro tem que ter a mesma qualidade de um aluno branco. O aluno da área rural, do aluno da área urbana. E, especialmente, o aluno mais pobre, o mais vulnerável, tem que ter uma educação ainda melhor do que o aluno que tem uma renda maior. Essa é a atribuição do governo federal. E no momento em que a pandemia colocou uma lente de aumento na nossa desigualdade, nesse momento, que é quando a gente mais precisava de um governo federal forte, atuante, que coordena os esforços, chama todo mundo para trabalhar junto, a gente tem um governo que não é só negacionista na pandemia, é um governo que é negacionista também na educação, inclusive aumentando a pandemia, que faz com que as escolas permaneçam mais tempo fechadas, um governo que no meio da pandemia defende o homeschooling, um governo que no meio da pandemia diz que ele não tem nada a ver com isso, um governo que no meio da pandemia diz que ele vai trabalhar pela militarização das escolas. Então, a gente tem o pior governo da história do Brasil no campo educacional, não vou nem falar do resto, a minha opinião pessoal é que ele é o pior governo da história do país, mas no campo da educação, como especialista, eu posso dizer para vocês, é o pior governo que o Brasil já teve no campo educacional, no pior momento, quando a gente mais precisava. Então, a conjunção desses dois fatores faz com que o Brasil seja recordista em escolas fechadas,
né? A gente já completou um ano e 6 meses com escolas fechadas no Brasil. O ensino remoto, onde funciona, gente, os levantamentos, assim, eu vejo assim, o levantamento e depois a realidade. Parece aqueles memes, né? O relatório e o que é de verdade. Gente, o que acontece em termos de ensino remoto no Brasil não existe mais. Acabou o ensino remoto no Brasil. Até porque, acho que depois até queria ouvir o Eduardo, o ensino remoto, ele é uma estratégia de curtíssimo prazo, é para poucas semanas. A gente já está 1 ano e meio. E a gente está 1 ano e meio porque a pandemia ficou descontrolada, a gente agora está descobrindo bem por quê, né? Então, tinha interesses ali muito não republicanos, para dizer o mínimo, para manter essa pandemia e evitar e adiar a compra de vacinas. Então, com 500 mil mortos, a gente está nessa situação de pandemia descontrolada. É muito mais difícil você reabrir escolas. Um país sem vacinas, né, até pouco tempo atrás, então vacinação de professores só começou a acelerar agora. O Todos para a Educação se envolveu muito fortemente numa articulação com os governadores para acelerar e priorizar a vacinação de professores. E essa situação que vai gerar, e aqui, obviamente, assim, não existe um levantamento, muita gente me pergunta, mas qual que como que a gente vai sair dessa pandemia? Ninguém sabe, nem o maior especialista do mundo sabe como que a gente vai sair dessa pandemia, tá? Não tem nenhum número para dar para vocês. Alguns estudos falam assim, a gente vai voltar 10 anos nos indicadores de aprendizagem, outros falam que a gente vai voltar 3 décadas nos indicadores de evasão, que a gente vai quadruplicar a evasão no Brasil, mas não é só isso. Eu sou mais pessimista do que esses estudos, eu acho que a gente vai ter um retrocesso maior ainda do que tudo isso, mas não é só a aprendizagem e evasão. O que a gente tem que olhar é para a saúde mental das crianças, a gente tem que olhar para crianças que estão invisíveis durante essa pandemia e que estão sofrendo muitos tipos de violência, crianças que estão no ambiente de estresse tóxico, crianças que não estão se alimentando porque dependiam da escola para ter a sua única refeição nutritiva. Então, a gente está falando aqui de consequências em várias dimensões. É aprendizagem, é evasão, mas também é desenvolvimento cognitivo, é desenvolvimento socioemocional, é desenvolvimento físico, é estresse tóxico, é alimentação, é muita coisa, gente. Assim, por isso, por mais que esse seja um assunto assim mais fervoroso, mais polêmico, a gente precisa trabalhar para a reabertura das escolas. Não estou dizendo que a gente tem que abrir todo mundo para todo mundo amanhã de qualquer jeito, mas a gente precisa trabalhar para uma reabertura segura, efetiva, gradual das escolas no Brasil. A gente já passou de todos os limites com escolas fechadas e quem está perdendo mais, quem está pagando com a sua vida o descaso do governo federal são as crianças que estão em casa. Perfeito. Muito obrigado, Priscila. Edu, se quiser trazer suas considerações também, fica à vontade. Bom, eu não acho, eu tenho certeza, eu penso que a Priscila trouxe uma abordagem mega completa e ela tem muito mais lugar aí de responsabilidade de fala da educação pública, de conhecimento de causa da educação pública. Eu vou repetir isso até de propósito. Eu nunca trabalhei na educação pública, eu já estudei. Eu fui aluno universitário de faculdade pública, mas eu tenho uma irmã, minha irmã é 5 anos mais velha que eu, ela é professora de educação musical da rede municipal do Rio de Janeiro. Minha irmã dá aula para crianças e adolescentes que estão ali na fase do ensino fundamental 2. Para a galera que está aqui um pouco mais velha, ensino fundamental 2 é aquela galerinha ali que está na fase dos seus 9, 10, até os 14 anos mais ou menos. Em se tratando da rede pública, essa idade também pode variar um pouco mais. Eu não tenho muito essa experiência de falar sobre os dados da educação pública. A Priscila, obviamente, tem isso muito mais forte que eu. Porém, eu vou concordar completamente com o que a Priscila trouxe no primeiro momento sobre os dados da educação pública,
no que diz respeito a falar do Brasil em si, né? Eu penso que a gente tem uma certa tendência, às vezes, de querer trazer o cenário brasileiro sempre muito para baixo. Eu já tive, sim, a experiência e a possibilidade de viajar a alguns lugares no Brasil. Não tantas e tantas vezes assim, mas eu já pude visitar com palestras, com treinamentos, com conversas em escolas públicas, outros professores, outras redes. Então, eu já estive, por exemplo, no interiorzão do Ceará. E foi legal porque a Priscila citou o Ceará, e o Ceará é um dos maiores estados do Brasil de rendimento de qualidade da educação pública. E então, assim, a gente precisa levantar esse aspecto que a educação pública do Brasil, de fato, ela é boa. Foi um pouco desse tom que a Priscila trouxe lá no início da sua colocação na fala anterior. Mas eu também quero destacar um outro aspecto, que não é de discordância com a Priscila, não. É só levantar uma outra bola que talvez, pelo nosso tempo aqui, a gente não tenha tido uma oportunidade de falar tanto isso. Mas é justamente a palavrinha da vulnerabilidade social, o quanto que as alunas e os alunos de rede pública ficam muitas vezes à mercê do amparo público. Teve alguém aqui no chat que fez um comentário, vou tentar aqui resgatar, que foi uma frase muito legal, foi Matheus. Matheus trouxe assim: pior do que não ter é que a galera perdeu completamente a perspectiva do porquê estudar. Então se fala bastante, né? Eu estou aqui diante de uma geração que eu penso, vou alucinar aqui na minha expressão, muitas oportunidades de estudos pela frente, mas nem todo mundo tem a famosa expressão geração nem. A geração que não sabe se estuda, a geração que não consegue trabalhar, a geração que não tem palavrinha principal aqui, oportunidade. Então, a educação pública também fica talvez bem mais refém dessa coisa, né, do amparo de uma rede educacional de maior qualidade. Eu falo isso porque eu tenho uma experiência com o Enem. Se não me engano, foi agora, foi há poucas semanas, saiu um relatório de que hoje, dia 30 de junho, estão abrindo as inscrições para o Enem. E mais de 40% dos jovens em idade de fazer a prova do Enem não estão interessados em fazer a prova do Enem deste ano, que ainda vai acontecer. E a gente para e pergunta, por que você não tem interesse em fazer a prova do Enem? Talvez a resposta, não sei dizer qual a resposta, não sei qual é o gabarito, não sei se tem gabarito para essa resposta, para essa pergunta, a colocação seja: eu estou sem oportunidade, eu não sei o que estudar, eu não sei como estudar para fazer uma prova que ingressa na universidade. E olha só que interessante, pessoal. Hoje eu coloquei nas minhas redes sociais, mais cedo, um depoimento de um aluno de escola pública. Olha só o depoimento. Parte do depoimento dele disse assim, ele começou uma frasezinha para mim, agradecendo um apoio nos estudos, ele disse: eu sou aluno de escola pública e saí sem saber quase nada. Passei 3 anos estudando e hoje eu entrei na Universidade Federal do Mato Grosso no curso de Medicina. Curso de Medicina, um dos cursos aí mais concorridos, né? Para você ingressar numa universidade, e aí você pegar o que a Priscila falou anteriormente, uma declaração de um aluno de escola pública dizendo que passou, ingressou numa universidade para o curso de medicina. Sim, a gente está preparando bem as pessoas, mas ainda falta muito, a gente ainda precisa fazer muita coisa para a educação pública. Só que eu penso que a última parte que a Priscila também trouxe na resposta dela são tantas variáveis, né? No sentido de, principalmente, que é uma praia que eu tenho estudado, me especializado nos últimos tempos, que é a praia da saúde mental. O que estamos fazendo com a pandemia, com a saúde mental dos nossos jovens? E aí eu volto à minha expressão anterior sobre a coisa a falta do amparo, a falta da orientação. E não, assim, olha o que eu vou colocar agora, que é muito importante. Eu trabalho com ensino remoto. Eu sou professor de uma plataforma educacional online há 7 anos. Eu, inclusive, criei uma abordagem metodológica de como ensinar jovens a estudar melhor dentro de casa com uma metodologia própria. Eu defendo muito a tal da bandeira da aprendizagem autodirigida. Mas eu sou o primeiro a defender o papel da escola. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que ter muito cuidado nessa hora. A escola continua tendo seu papel super e ultra importante. E eu não estou dizendo que a gente substitui o ensino em casa pelo da escola, não. Ok?
Eu só defendo o que se chama autonomia, criatividade, colaboração e vários outros valores e ingredientes pedagógicos. Depois, em outro momento, a gente fala mais sobre isso. Dito isso tudo, eu vejo o quanto que a gente está, de fato, andando para trás, não é nem estar parado, nem estagnado. É andando para trás, no sentido de, tem várias pesquisas saindo, inclusive, quem estiver aqui assistindo, tiver interesse depois, me procure aí pelas redes sociais, ao final eu posso deixar meu e-mail. Eu tenho vários reportes de Microsoft, Instituto Unibanco, INSPER, o próprio Todos pela Educação tem uns documentos e pesquisas super importantes falando muito sobre essa coisa da defasagem, das perdas educacionais que estamos tendo com essa fase da pandemia. Não há como negar, principalmente a galera que está lá no ensino básico, no ensino fundamental. Eu tenho uma sobrinha, a filha da minha irmã, minha sobrinha, minha filhada, tem 6 aninhos. Vocês lembram da nossa época de 6 aninhos? O que a gente estava fazendo? Aprendendo a ler, escrever, aquele nosso início de desenvolvimento cognitivo. Será que vocês conseguem ter a noção do que é não se desenvolver com um coleguinha presencialmente por não estar na escola? Então, eu já vi pela minha própria sobrinha, e aí eu posso ter essa experiência de falar desse caso particular, quais são os malefícios, né, que a pandemia está trazendo para ela. Acho que é isso, Guilherme. Acho que é um conjunto de fatores e eu acho que a gente tem que destacar, sobretudo, sim, a educação brasileira tem a sua qualidade, mas sim, a gente ainda está também refém de um apoio, principalmente, como a Priscila destacou super bem, eu super endosso a colocação dela, do apoio governamental. Não temos uma política educacional no país que esteja focada em atuar para as professoras e professores, principalmente. É uma classe, e eu estou dentro disso, ainda que eu esteja no nível do ensino privado, mas é uma classe completamente largada, jogada, ou ainda a palavra de propósito, abandonada no que diz respeito a essa pandemia. Então, acho que ainda tem muita coisa a ser feita e também a expressão que eu coloquei no final da saúde mental. E não é só a saúde mental das alunas e dos alunos, mas também dos educadores e das educadoras. É isso, Guilherme. Beleza, muito bom, Edu. Eu tenho mais uma série de perguntas aqui, mas eu estou vendo que o pessoal está interagindo bastante aqui pelo chat, já tem algumas hands levantadas aqui. Então, eu vou começar fazendo uma aqui do chat da Vitória Régia. Ela fala, como engajar agentes em um país de dimensões continentais como o Brasil? O tamanho do país, nesse caso, não seria algo negativo, um obstáculo? Um aluno do Nordeste enfrenta realidades diferentes de um aluno do Sul, por exemplo. Ela fala que é Salvador, Bahia. E daí eu vou jogar essa pergunta para a Priscila. E daí, Priscila, se tu quiser nos trazer até mesmo uma conceituação e falar um pouquinho sobre o Fundeb e se ele acaba minimizando um pouco essa diferença e a tua análise também, e daí eu vou pedir para te ser um pouquinho mais breve, porque daqui a pouco a gente está indo para os minutos finais, mas a tua análise sobre o resultado que vocês conseguiram, né? O sistema como um todo conseguiu atingir esse resultado de 300%, é um resultado esperado, vocês esperavam que fosse um pouquinho mais, enfim, queria te ouvir um pouquinho mais a respeito disso. Legal, Guilherme, obrigada, Vitória Régia, pela pergunta. Mas vamos lá, vou começar com o Fundeb, porque a pergunta da Vitória é bem mais difícil. É mais fácil falar de Fundeb. Olha, o Fundeb, a gente tinha, assim, olha, sem Fundeb, sem nada, a diferença de investimento no país entre os alunos seria de 15 mil por cento. Com o Fundeb, do jeito que ele era por volta de 700%. Com o novo Fundeb é 300%, como você bem lembrou, Guilherme. Estou vendo aqui que você é super preparado, sabe todos os dados, está com tudo na cabeça. É isso mesmo, a gente ainda tem essa diferença, é uma diferença enorme, mas lembrando que essa diferença, ela retrata a diferença de nível socioeconômico, de atividade econômica, porque quem paga a conta da educação são os impostos estaduais e municipais. E aí tem a complementação da União, que no caso do novo Fundeb vai chegar a 23%, era 18%, então a gente vai crescer esse percentual. Então, isso dá uma equalizada e essa complementação da União, que acho que esse é o pulo do gato do novo Fundeb, essa complementação ela vai primeiro para os municípios mais pobres, até esgotar.
Então, esse trabalho de investir mais em quem tem menos é bem o desenho do Fundeb, e é bem o que o Todos para a Educação defende, inclusive hoje, né, com esse relatório, que a desigualdade é um tema muito característico, infelizmente, da educação brasileira. A única forma da gente resolver não é ficar repetindo diagnósticos. Acho que, obviamente, a gente precisa ter muita consciência do tamanho da nossa desigualdade, mas a gente só vai resolver a desigualdade quando a gente colocar em prática a ideia mais radical de todas. Se vocês me falarem assim, olha, qual que é a ideia mais radical que tem na educação? A ideia mais radical, na minha visão, é dar mais para quem tem menos. No dia que a gente começar a colocar mais dinheiro para os mais pobres e ter uma focalização melhor dessas políticas e ter a coragem de falar o seguinte, olha, o aluno mais pobre, ele vai ter as melhores escolas, as escolas mais bem equipadas, os melhores professores, tempo integral, conectividade, teatro, aula de robótica, contação de histórias, porque ele precisa mais da política pública, ele precisa mais de uma escola pública de excelência. No dia que a gente colocar isso em prática, além de toda a educação melhorar, a gente vai fazer, para além da educação, a gente vai promover justiça social. Então, essa é a ideia mais radical que eu acho que a gente deveria empunhar como bandeira mesmo. Não é só educação de qualidade, é fazer mais para quem mais precisa. Essa é a formulinha que a gente precisa colocar em prática. Sobre a pergunta da Vitória, de fato, assim, eu até vi no chat, tem uma pergunta sobre centralização de políticas no governo federal, se é possível a gente ter, pelo que eu entendi, Vitória, não sei se foi exatamente isso que você perguntou, mas é possível ter uma participação e engajamento, sendo o Brasil tão grande, né? Assim, então, são 48 milhões de alunos, 200 mil escolas, 2 milhões e 100 mil professores no Brasil, quer dizer, a gente está falando de muita gente mesmo. É possível. É possível porque as redes escolares, elas são organizadas de forma granular. Então, a gente tem as secretarias estaduais e municipais, a gente tem as diretorias de ensino, a gente tem a gestão das escolas. Então, como estrutura é possível? O que a gente está fazendo agora, que eu acho que é importante vocês que se interessam por política educacional, se quiserem materiais, a gente tem lá no site do Todos, a gente está trabalhando agora no Sistema Nacional de Educação. Na pandemia, vocês estão ouvindo muito falar sobre o SUS, que é o Sistema Único de Educação. O que a gente está fazendo agora é o SUS da educação. É uma governança para aí, Vitória, a gente ter mais claros os fóruns de decisão, os fóruns de engajamento, os fóruns de implementação. Então, vou dar aqui um breve exemplo, Guilherme, aí eu encerro, porque também não quero me estender demais, mas depois, Vitória, a gente pode até conversar, se você tiver interesse nesse assunto, o que o Sistema Nacional de Educação, que a gente está ajudando nessa modelagem no Congresso Nacional, é o Brasil ter atribuições mais claras, quais são os objetivos da educação, qual que é esse currículo, então, assim, ter muito claro qual que muito claros os caminhos e ter a colaboração acontecendo. Então, tanto as tripartites, que aí é a União, Estados e Municípios, as bipartites, que são super importantes, que é estados com os municípios, que é basicamente o sistema cearense, é a receita de sucesso do Ceará, os arranjos de desenvolvimento da educação, que são as colaborações horizontais entre os municípios, então ter a institucionalização desses espaços de colaboração. E tem mais um ponto que eu queria aqui só destacar, que são os GAEPs, que são os gabinetes de enfrentamento dos efeitos da Covid na educação, da pandemia na educação. Eu faço esse convite para vocês também darem uma olhada nessa experiência. Tem Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, e agora vai começar a primeira municipal, que vai ser em Mogi, que são os gabinetes em que você tem ali sentados, mesmo que remotamente, sistema de justiça, legislativo, executivo, professores, alunos, famílias, todo mundo fazendo uma coisa que é muito importante para a educação, que são as pactuações prévias. Então, antes da gente começar qualquer coisa, vamos pactuar aqui, que a gente vai, então, tomar a direita, depois a esquerda, depois a gente vira naquela esquina, depois a gente faz aquela rotatória. Vamos pactuar antes o que a gente vai fazer? Beleza, beleza, está todo mundo aqui alinhado? Então, agora bora fazer.
Então, esse tipo de gabinete de gestão compartilhada é uma experiência que está começando a surgir no Brasil, e eu acho que pode ser um caminho bem interessante. Eu acho que eu não respondi integralmente tua pergunta, Vitória, mas depois eu me coloco à disposição para a gente conversar mais. Perfeito, muito bom, Priscila. Tem algumas perguntas aqui, pessoas com a mão levantada. Eu vou jogar uma pergunta para o Edu, depois a gente vai, não sei se todas, mas a gente vai responder algumas perguntas aqui também. Edu, tu é um cara que se nutre muito de diversas ferramentas. Acho que você, a partir da tua estante, aí a gente consegue ver o quanto você busca diferentes referenciais, então, diferentes formas de abordar a educação dentro da sala de aula. Então, você fala muito sobre metodologias ativas, até mesmo sobre ferramentas do próprio design. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco sobre o quanto é importante, né, trazer essas ferramentas, quanto importante é que o docente hoje se nutra dessas ferramentas a fim de melhorar a qualidade das suas aulas e, consequentemente, o nível de aprendizagem também dos estudantes. Mas eu acho que tu estava falando, né, no início, que lecionou durante muito tempo na escola pública. Então, eu queria que tu trouxesse também, através do diálogo que tu tem com a tua irmã ou com outros professores, né, que lecionam no ensino público, a tua percepção se hoje é possível que o professor hoje de escola pública, a partir da valorização, que é muito pouca, em todos os aspectos, em termos de reconhecimento, em termos salariais, é possível que o professor se nutra de todas essas ferramentas a fim de melhorar a qualidade do ensino a partir de todo esse cenário de falta de reconhecimento hoje do docente no Brasil? Legal, Guilherme. Antes, eu só quero destacar aqui um comentário que o Matheus fez há mais ou menos uns 8, 10 minutinhos atrás no chat. O Matheus falou comigo, com a Priscila, sobre o tempo que o estudante passa dentro da escola e o quanto que ele teve que brigar com a família para que hoje ele estivesse na UFRJ e não fosse para o serviço militar. Aí ele fez uma perguntinha também que eu achei bem delicada e bacana, bem feita. Por que a educação desistiu de incluir a família nesse projeto? Matheus, eu hoje também sou um educador, um pedagogo, que eu também me preocupo bastante com uma tríplice aliança, né? Cada vez mais integrar a conversa entre professoras, professores, pais e mães, alunos e alunas. Né? Eu ainda enxergo esse abismo nessa falta de conversa, de diálogo, de interação. Eu vejo muito, Matheus, que a gente acaba terceirizando / responsabilizando sempre alguém, né? Eu disse no meu início, Matheus, que eu estou hoje estudando bastante o assunto sobre vergonha, sobre culpa, sobre responsabilidade, sobre a tal da vulnerabilidade nesse aspecto. E parece que na educação a gente tem muito isso forte, né? Pais e mães jogam a responsabilidade do ensino para as escolas, via professores e professores. Professores e professores jogam também uma responsabilidade para pais e mães complementarem a algo que a escola não se vê capaz de dar de forma completa. E quem fica um pouco no meio desse conflito, a aluna e o aluno que ficam, às vezes, né, sem entender. Esse ensino aqui serve para quê? Qual é o direcionamento? Isso aqui no futuro vai me trazer que tipo de perspectiva? E aí, Matheus, dentro da sua pergunta sobre a educação desistiu de incluir a família nesse projeto, eu respondo a pergunta do Guilherme. Então, eu não tenho tanto tempo assim também para te dar uma outra base, Matheus, mas assim como a Priscila colocou, eu quero deixar muito aqui no final os meus contatos para quem quiser depois trocar um papo maior sobre esses pontos aqui de hoje, porque eu tô achando esse papo aqui muito bonito, muito legal, é muito bacana, numa quarta-feira à tarde, quase 5 horas da tarde, a gente está com jovens interessados sobre o futuro da educação no Brasil. Isso é lindo, para um professor, pedagogo, educador, isso é um sonho. Mas, Guilherme, eu vou tentar ser rápido na sua colocação. É muito confortável para o meu lado, que sou um professor de classe média alta, que sou um professor de ensino privado há mais de 20 anos, virar e falar sobre o que esses professores, principalmente, como foi a sua pergunta, da rede pública, deveriam fazer. Como eu tenho a experiência com a minha irmã, como eu tenho a experiência de dialogar, conversar, trocar uma ideia com outras professoras e professores da rede pública,
Você citou lá no início, Guilherme, sobre o Ensina Brasil. Eu conheço e estou atuando como mentor lá do Ensina Brasil. Então, eu tenho uma experiência, sim, de dialogar com outros professores de diferentes experiências das minhas experiências. Uma coisa que eu posso responder assim de bate-pronto: como é que a gente pode valorizar a figura do professor? Primeiro ponto, vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo? Tem uma coisa que me incomoda demais, Guilherme. Eu acho que todo mundo que está aqui precisa pensar um pouco sobre isso. A gente, às vezes, chama muita gente para discutir a educação, mas a gente não chama a professora, o professor, quem está envolvido diretamente com a pauta educacional. E eu me coloco nessa situação, que a gente chama a especialista tal, o especialista tal. O mundo hoje, né, até por conta de redes sociais, tecnologia, etc., todo mundo é especialista em alguma coisa, mas espera aí, vamos chamar o professor que está ali no chão da escola? Vamos chamar a professora que está ali já há 10 anos, 15 anos, resistindo a um sistema? Então é muito difícil falar assim do meu lado, como é que a gente pode valorizar a figura do professor, se a gente tem tantos outros elementos complexos a serem analisados, como remuneração, falta de política de carreira, falta de uma reciclagem do ponto de vista, olha o que está surgindo de moderno, de diferente na educação. Mas aí eu entro com um ponto, Guilherme, que é, você me fez uma pergunta como é que a gente pode se nutrir, né? Ou como os professores podem se nutrir mais das ferramentas modernas, as novas metodologias de aprendizagem. Você me elogiou, falou dos estudos e tal. Não só chamar os professores para o diálogo, mas também dar oportunidade a essas professoras, a esses professores. Será que elas tiveram as mesmas oportunidades que eu estou tendo ao longo dos meus 22 anos de experiência na educação? Provavelmente não. Então é muito fácil para o meu lado cobrar, reclamar, dizer que as professoras e professores, como muita gente no atual governo, né, transfere dizendo que os professores são preguiçosos. Falaram isso sobre os nossos professores em meio à pandemia. As professoras e os professores são preguiçosos. Não, não são. São lutadores, são guerreiros, são guerreiras, são lutadoras. Na verdade, não existe isso. Então, meu ponto só é o seguinte, para fechar assim bem a minha resposta. A gente precisa terminar com um abismo, Guilherme. O abismo parece que existem professores mais modernosos, atualizados, e aí outros professores que se veem colocados para trás, e aí parece que, sabe o que vira, Guilherme? A mesma competição que a gente tem no ramo das alunas e dos alunos, quem entra nas universidades. Então, quem são as professoras e os professores que têm oportunidade para saber o que é flipped classroom, o que é blended learning, mas o que é growth mindset? São expressões que eu uso, inclusive, quando dou palestras e treinamentos. Mas espera aí, quem que pôde acessar os livros que eu acessei, os cursos que eu fiz e as formações que eu estou tendo? Então, essa coisa de terminar com abismo, Guilherme, é chamar todo mundo para uma conversa, é chamar todo mundo para treinamentos e reciclagens e novas abordagens. E aí você usou um termo que é um pouco da linha que eu trabalho hoje, que é o design, né? Meu grande sonho, Guilherme, que você perguntou lá no início, é lutar por uma educação que seja uma educação diferente. Eu disse isso e vou repetir. Uma educação que não seja de só obediência, uma educação ditatorial, uma educação violenta. E aí, Guilherme, o que eu defendo hoje é que os professores e professoras tenham a mesma oportunidade que eu tive e continuo tendo de enxergar que a educação ela precisa mudar o seu formato, seu conteúdo, sua abordagem. A gente está em 2021, terceira década do século XXI, e a gente ainda tem as mesmas cobranças feitas da época em que eu fui aluno, e eu tenho 43 anos. Será que essas cobranças ainda podem ser as mesmas? Será que elas ainda precisam ser as mesmas? Será que a gente não está na hora de rever e pensar que em 2030, estou em 2021, a galera que está agora no seu ensino fundamental vai ter que lidar com uma realidade de mundo que já é diferente hoje e em 2030 vai ser muito mais? Então, que tipo de trabalho estamos fazendo com esses professores? Acaba que a gente fica numa estratégia um pouco repetitiva, né? A gente não melhora e nem capacita as professoras e os professores, por isso que alunos e alunas continuam tendo desânimo,
má vontade, desprazer ao entrar em contato com a educação. Talvez a gente tenha que mudar bastante essa perspectiva da nova classe professoral que está vindo aí. O que é uma educação diferente? O que é uma educação moderna? Só que isso é complexo, né, Guilherme? Se a gente não tem nem as coisas, as condições básicas, as garantias básicas, quiçá exigir dos profissionais algo mais evoluído. Então, o que eu luto, o que eu defendo, é que a gente termine com esse abismo, com essas diferenças, com essas desigualdades entre professores de rede privada e professores de rede pública, sabe? Que todos nós tenhamos essa mesma capacitação profissional para saber falar, instruir, orientar, compartilhar conhecimento da mesma forma com todo tipo de alunado. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Muito bom, Edu. A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu não quero tomar muito tempo de vocês, porque a gente já passou alguns minutinhos. Eu vou pedir para a Isabelle abrir e fazer a pergunta dela, e daí depois acho que o Guilherme Moura pode abrir e fazer a dele, então a gente tenta responder as duas de uma vez só. Isabelle, está na escuta? Guilherme, deixa eu ser um pouquinho abusado e intruso. Eu não sei o quanto vocês também estão apertados de horário, mas eu posso ficar mais uns minutinhos para a gente complementar algumas perguntas aqui, tá bom? Só para deixar vocês bem à vontade. Tranquilo, a gente pode falar. Eu sou o oposto. Eu estou meio aflita que eu já estou com gente me esperando na reunião seguinte. Priscila, super tranquilo, acho que já conseguiu complementar e trazer uma série de informações muito valiosas para o bate-papo. Então, se tu quiser fazer as tuas considerações finais, a gente te libera e fica aguardando aí os eventos presenciais para a gente estar trocando ideias de uma forma mais confortável e, enfim, se quiser trazer suas considerações. É muito bom, assim, eu queria primeiro agradecer a todos vocês, assim, já deu para ver pela qualidade dos comentários, assim, a gente tem estudantes super engajados, gente que realmente que quer participar dessa mudança do país. Quero agradecer o Eduardo. Eduardo, estou assim, encantada com você, que bom, valeu por ter te conhecido. Obrigado. Nesse painel, dividir esse painel com você. É sempre bom dividir um painel com o professor, quem está ali na ponta, está ali, sabendo qual que é a relação na ponta, super importante. Como consideração final, Guilherme, que eu queria dizer assim, olha, a gente tem eleições no ano que vem. As pessoas que a gente escolher, tanto para os executivos estaduais, para o executivo federal, para os legislativos estaduais, para o legislativo federal, são as pessoas que vão poder fazer grande diferença. Elas não vão fazer sozinhas, mas é muito importante que a gente pressione e que a gente acompanhe, que a gente cobre e que a gente tenha uma participação nessas eleições muito maior. Então, acho que mais do que um convite em relação à educação, porque é sim um convite para a educação, mas o convite que eu faço para todos vocês é que a gente consiga um engajamento forte, e aqui eu coloco todos para a educação como plataforma para vocês, que a gente tenha um ativismo utilizando essa plataforma das eleições para recolocar o Brasil nos eixos, para recolocar o Brasil num caminho de desenvolvimento social e econômico, de desenvolvimento educacional. Como eu disse, a gente não estava errando tanto assim antes, a gente está errando muito agora, mas a gente não estava errando tanto assim. Então, a gente precisa ter um retorno, e não é um retorno para o mesmíssimo lugar onde a gente estava. Acho que o Eduardo trouxe aqui algumas mensagens importantes de inovação, da gente mudar. Então, vamos usar esse momento para poder deslocar o Brasil, sair das trevas que a gente está e construir um renascimento, né? A gente pode usar esse momento como um momento para se afundar ainda mais, ou um momento para construir um renascimento. Então, aqui, Guilherme, acho que é muito mais um convite para a gente criar um ativismo pela educação nas eleições. Acho que hoje essa é a minha grande preocupação, a gente não deixar escorregar essa oportunidade do ano que vem, que é no ano que vem, mas que começa já, né? Então, é isso, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e me colocar super para próximas conversas, para estar com vocês. Eduardo, quero aí um dia, eu vou te visitar em Niterói, quero ver essa estante, quero ver se ela é de verdade. Eu tô achando que é fake. Não.
É de verdade. Essa estante aí, eu vou até tirar um print dessa estante que eu vou ver, vou tentar fazer uma coisa parecida aqui. Acho que Quero se o agradecer pessoal mesmo. quiser abrir a tela também, pra gente tirar um print, acho que seria bem bacana. Priscila, tá todo mundo no chat aqui te agradecendo, te elogiando. Eu também quero dar um testemunho aí, quanto você é uma profissional excelente, simpática, super envolvente na tua fala. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu sou muito fã do Todos pela Educação e das suas colocações também. Muito obrigado por estar junto aqui com você, tá? Eu que agradeço. Perfeito. Priscila, muito obrigado. Com certeza Tchau, terão gente. outras Beijo. próximas conversas. Até breve. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau. Isabelle, tá na escuta? Tô. À Minha vontade. pergunta é um pouco para Priscila, mas eu acho que você consegue responder também. Assim, eu fui estudante de escola pública a minha vida inteira, então estar vestindo isso daqui é uma grande conquista para mim. Assim, antes de eu sair do Brasil, foi um período que foi o período da quarentena, então foi um período da pandemia. E uma coisa que me marcou muito, porque minha família mora em periferia, eu morei também. Então, eu vi muito de perto essa questão da fome, essa questão de muitas pessoas irem para a escola por não ter comida em casa. Então, acho que na pandemia foi um negócio que mexeu muito comigo, né? Porque foi um momento que o Brasil estava voltando para o mapa da fome e que eu me senti muito mal por isso, porque eu via muitos amigos meus, né, na época da escola, e meu irmão também via muitos amigos deles, porque ele estudou na mesma escola do que eu, indo para a escola para comer. Então, a gente conseguiu, né, nessa escola que eu estudava, fazer um movimento que a gente pegava as cestas básicas e dava para os alunos, para eles levarem para casa e ajudarem a comer. Então, foi um movimento assim que a gente conseguiu fazer, mas ao mesmo tempo, na outra escola que eu fiz, né, que foi o Instituto Federal, ela estava ameaçada a fechar por não ter a verba para conseguir continuar. Então, assim, foi uma época assim que eu comecei mais a trabalhar com educação, mas também que mexeu muito com esse aspecto que eu valorizo muito, que é o comer, por ter visto muito isso na minha infância. Então, eu queria saber se você sabe se teve alguma política para acolher essas crianças que não tinham o que comer em casa, porque assim, eu sei que teve na minha escola, só que eu não sei na minha antiga escola, mas eu não sei se foi uma política que veio do governo ou se foi uma política que foi implantada pela escola. Então, se você soube de alguma coisa que saiu e que teve esse acolhimento para crianças, ou se foi um sistema de cesta básica geral, enfim, eu queria saber mais sobre isso. Legal, Isabelle. Muito boa a sua colocação, obrigado pela sua pergunta. Não, eu tenho duas respostas para dar. Primeiro, que eu não sei, segunda, que eu sei. Primeiro, que eu não sei. Como eu também não tenho toda essa experiência no âmbito nacional da política de educação pública, e isso dentro da educação pública, talvez a minha irmã tivesse um pouco mais de base para falar sobre isso, ainda que minha irmã seja uma professora do Rio de Janeiro e da rede municipal, mas eu não trabalho em nenhuma instituição que avalie esse âmbito do Brasil inteiro. Mas o fato é que muita gente ficou desassistida por falta de uma política brasileira, né? A gente não viu na mídia em nenhum momento uma política de assistência social para a galera que ficou vulnerável. O que eu ouvi em alguns momentos, inclusive, diferentes da pandemia, lá no início, em março de 2020, agosto de 2020, dezembro, janeiro do início deste ano, foram políticas municipais. Então, isso ficou muito a cargo de prefeitos, vereadores, vereadoras, prefeitas, tomando atitudes únicas, né? Assim, eu quero usar individuais, mas locais, né? E aí algumas escolas, inclusive, foram abertas para isso, né? Não tinha aula, não tinha professor dando aula, mas as escolas funcionavam para dar merenda escolar, porque muitos alunos e muitas alunas dependiam disso. Então, muitas mães e pais comemorando, porque eu não tenho com quem deixar minha filha, não tenho com quem deixar os meus filhos, né? Porque eu preciso sair para trabalhar, ainda que esteja com a pandemia. A gente fala, Isabelle, nessa coisa de trabalho remoto, a gente fala do termo em inglês home office, mas isso é para parte da sociedade, né? Para quem tem um outro tipo de serviço, para quem tem um outro tipo de trabalho,
Mesmo com a pandemia, muita gente continuou saindo de casa. E aí, com quem eu deixo os filhos? Então, as escolas também tiveram esse papel muito desse acolhimento, no caso de abrir suas portas, deixar as crianças ou fazendo uma recreação ou então entregando alimento. Mas eu vejo que isso dependeu muito de políticas locais. E, mais uma vez, a Priscila aqui seria realmente fundamental para dar esse depoimento, justamente pela ausência de uma política nacional que visse isso, né? Que cuidasse disso. Então, mais uma vez, o cuidado, a proteção, o carinho foi o que mais faltou, o que mais está faltando durante esse período aí da pandemia. Muito obrigado. Então foi mais algo regional mesmo. É que eu estava pensando se houve tipo, uma política estatal ou se houve uma política tipo realmente governamental de ação, mas muito obrigada pela colocação. Nada, Isabelle. Tentei responder do que eu sabia. Por exemplo, a Vitória trouxe aí um dado legal. Além do Vale Alimentação, o governo da Bahia realiza o pagamento da Bolsa Presença, no valor de R$ 150 para cerca de 300 mil famílias de alunos da rede estadual em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E um auxílio mensal de R$ 100 para 52 mil estudantes que atuam como monitores escolares. Obrigado, hein, Vitória, por esse dado aí tão completão que você trouxe. Mas, Isabelle, eu penso que isso acabou dependendo muito também de cada base governamental. Aí tem uns comentários bem meus, Isabelle, para serem feitos, que eu também não gosto e nem quero politizar aqui minha resposta. Eu só trouxe que faltou uma política nacional, mas, de repente, também isso é um tipo de resolução que já seria dada, de qualquer forma, pelo âmbito municipal e estadual, né? Tem muitas questões de divisão de papel e responsabilidade entre a esfera municipal, esfera estadual, esfera federal. Quem é que cuida disso aqui? Quem é que dá verba para não sei o quê? Isso tem uma grande divisão dentro das federalizações assim de estados e municípios. Então, vai que isso também já era uma responsabilidade do próprio aparato estadual. Então, que bom que alguns estados se comprometeram, mantiveram, fizeram isso. Eu sou do Rio e eu conheço o atual, não da gestão de 2020, mas de 2021, o atual secretário municipal de Educação do Rio, que é o Renan Ferreirinha. Falei errado, municipal não. Não, falei certo. Ele é o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha. Eu sei que na Educação Municipal do Rio, onde a minha irmã atua, houve também esse tipo de assistência, houve também esse tipo de acolhimento, levadas em comunidades, em favelas, né, para justamente as pessoas que não tinham tanta assistência assim. Beleza? Perfeito, muito bom, Edu. Guilherme, se quiser abrir e fazer a sua pergunta também, fica à vontade. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo, por ele ter estudado em escola pública e universidades públicas também, né? E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: se ele acha que uma possível solução para a educação brasileira, para tanto educação brasileira, eu digo no geral, tanto educação de base quanto universidades públicas mesmo, para que as pessoas se sintam motivadas a fazer pesquisas para o Brasil, para que as universidades brasileiras subam em rankings internacionais. E eu queria saber se uma possível solução, algo que possa acontecer, seria se os governos, né, tanto a oposição, assim, todos os partidos, fizessem um plano educacional em conjunto para que esse plano desse resultado em, 20, 25 anos. Pois, assim, na minha visão, o que eu penso, 4 anos, às vezes 8 anos, é muito pouco para que um plano de educação aqui no Brasil faça sentido, né? Funcione, a gente consiga ver algum resultado. Pois a cada governo que entra, é um plano diferente, é algo que muda. Então, a gente não consegue ter um resultado concreto de como está esse andamento da educação, de quanto isso poderia melhorar. Então, eu queria saber se poderia ser uma solução todos os partidos brasileiros entrassem em um acordo e montassem entre si
um plano educacional para daqui 20, 25 anos, e que nenhum outro partido, né, que fosse entrar posteriormente pudesse mexer nesse plano, deixasse esse plano reservado para que daqui no futuro a gente pudesse ter algum resultado nisso. Legal. Boa, Guilherme, adorei sua pergunta. Penso que, mais uma vez, eu sei responder, tenho como responder, mas acho que a outra pessoa melhor indicada para responder essa pergunta também seria a Priscila, tudo que diz mais respeito ao aspecto mais governamental. Porém, o que eu enxergo, Guilherme, vou usar uma expressão aqui, não é só com a educação, né? Quantos projetos ligados à saúde, justiça, ciência, né? Quando eu falo, por exemplo, em justiça, eu falo, por exemplo, sobre um assunto, legalização das drogas, eu falo sobre a questão da impunidade no Brasil, no que diz respeito à lei de corrupção. Isso tudo está dentro do âmbito da justiça, né, de uma forma em geral. Quando eu falo justiça, estou falando de judiciário. Você tocou numa tecla muito interessante, que é o problema do Brasil há séculos, né? Muda regime, muda política, muda-se Constituição, e a gente está sempre nessa eterna adaptação. Agora tem que se adaptar ao governo Lula. Agora tem que se adaptar ao governo da Dilma, que por mais que Dilma e Lula fossem do PT, mas mudou a pessoa, mudou o líder, mudou a liderança. Agora tem que se adaptar ao Temer. Agora tem que se adaptar ao Bolsonaro. Não tem uma política de longo prazo. E isso não é só na esfera federal, é na esfera estadual, municipal, né? Quantas e quantas obras a gente vê acontecendo, obras de infraestrutura, né? Vamos construir os estádios para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, aí a obra não acabou, aí a obra fica inacabada, é o governante que assume depois, vira e fala, não vamos continuar essa obra porque eu não vou botar a plaquinha aqui do fulano de tal. Mas sem entrar muito nesse mérito, Guilherme, indo direto para a pergunta que você fez, sim, eu diria que uma das grandes soluções que a gente precisa ter no Brasil é acabar um pouco com as visões partidárias presidenciáveis e lutar por uma política que seja uma política mais nacional e de longo prazo. Você tocou numa tecla muito bonita. Será que não dá para ter uma política que dê resultado daqui a 25 anos? Se a gente continuar enxergando as coisas para dar resultado daqui a 4, daqui a 3, daqui a 8, nada vai funcionar. Será que não dá para todo mundo dar as mãos e esquece quem é fulano de tal, quem é fulano de tal? Vamos colocar aqui o benefício maior em primeiro lugar? Bom, só que isso tudo mexe numa palavra, né, chata de se ouvir no dia de hoje, que é utopia, né? Enquanto a gente não tiver esse país polarizado, esse país que discute política com raiva, esse país que discute política com violência, esse país que discute política sem política, que é negociação, né, Guilherme? Política, no final das contas, é a arte da negociação. É a dialética, né? Ouvir o lado A, ouvir o lado B e chegar a uma síntese. Enquanto a gente não tiver uma reeducação política no Brasil, vai ficar difícil melhorar ciência, tecnologia, saúde, moradia, justiça, educação. A gente está aí, eu vou dar um exemplo bem interessante para o teu ponto. Eu sou educador, está se falando muito na tal da Base Nacional de Currículo Comum, um BNCC. O que é a mudança na BNCC? Mudar a grade curricular das escolas para ter resultado daqui a tanto tempo. Mas será que a gente está equipando, preparando as professoras e professores de todo o Brasil para essa mudança de BNCC? Então, é tudo às vezes muito vago, muito oportuno, ou então a palavra oportunismo, né? Oportunismo de negócio, para que determinadas pessoas levem a fama da mudança e tal. Mas eu acredito, Guilherme, sendo super objetivo agora na fala final, a gente só vai ter algum resultado quando a gente criar uma política de 10, 15, 20 anos aí de duração. Acho que é isso. Você tocou numa tecla muito importante, né? Que é a utopia. Eu também acho isso muito utópico de acontecer, pois, né, a briga política que a gente tem aqui no Brasil é muito grande e todos os políticos, sem exceção, fazem o que eles tiverem que fazer para 4 anos. Eles sabem que se eles saírem na 4 a 8 anos, tudo isso que eles fizeram vai acabar, porque vai entrar outro governante
e vai refazer tudo aquilo para o jeito dele. Então, eu acho que é nessa parte que a gente está pecando, na educação, porque a cada vez que isso muda, a gente não consegue ter um resultado efetivo, entende? Legal, muito legal, Guilherme. E Edu, muito triste, né? acho que a gente Legal a já fala, passou. mas muito triste a conclusão disso tudo. Vai, Exato. Silveira. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo, não quero, enfim, tomar aí o restante da sua tarde. Eu queria pedir para te fazer as suas considerações finais, mediante aí toda essa troca, todo esse bate-papo que a gente teve. Então, fica à vontade, Edu. Bom, mais uma vez agradecer ao convite da Brasa. Guilherme, transmita a todo mundo da Brasa um grande abraço. Eu adoro estar nos eventos da Brasa, sobretudo porque eu estou conectado a jovens. E sobretudo porque eu estou conectado a jovens que querem fazer mudança no cenário brasileiro. Então, como agora temos muito menos pessoas, deixar um beijo, um abraço aí para Guilherme Moura, Vitória Regia, Giovana Mauro, Vinícius, Carolina Wang, Matheus Santos, Raquel Gosling, Júlia Martins, Beatriz de Campos Silva, Renata Reis, Vitor Leles, Maria Eduarda, Ana Catarina Losso, Ana Luísa Fonseca e o próprio Guilherme Silveira. Deixar um abraço aí grande para vocês e que a gente não desista de efetuar mudanças. Eu penso que esse exercício aqui que a gente está fazendo ele é muito nobre, né? Aprender a ouvir, aprender a trocar, mas não percam, sobretudo, a energia que tem dentro de vocês. Vou falar uma coisa aqui, Guilherme Silveira, que é bem importante para esse contexto. Esse final de semana agora, por exemplo, rolou a Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Eu sou esse cara que acredito mesmo no poder e no papel e na responsabilidade que o jovem já tem. Eu não sou daqueles educadores que falam assim, quando o jovem for, não, ele já é. Sabe aquela perguntinha que a gente recebe quando criança? O que você vai ser quando crescer? Vocês já são, vocês não vão ser. Vocês já são mudança. Claro que vocês estão treinando, se aprimorando, aprendendo cada vez mais. Não percam uma veia em vocês que é do lifelong learning, né? Que é esse aprendizado contínuo que já começou, que está continuando e que ainda vai continuar muito mais. Parar com aquela visão de que a gente entra na universidade e parou de estudar. A gente entra, faz a primeira formação, e eu não gosto dessa palavra formação, me formei em economia e parei de estudar. Não, a gente tem essa eterna vontade do lifelong learning, de não parar de estudar, de se atualizar, de conhecer coisas, nunca. E aí, voltando para o Guilherme Moura, que fez essa última pergunta, eu penso, Guilherme Moura, que a gente vai ter uma grande solução quando a gente não ficar dependendo mais só de uma política nacional que ajuste o nosso país, e sim, quando a gente tiver iniciativas que partam principalmente do mundo dos jovens. Então, voltando para o final de semana, Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Que maneiro! Foi a segunda edição. A primeira foi ano passado, essa foi a segunda. Que legal vendo jovens cientistas tendo seus nomes como nomes de asteroides. Juliana Stradiotto, que já passou pela Brasa. Micaele. Uma galera que, assim, está com seus 17, 18, 19 aninhos e que está fazendo muita mudança aí no cenário da educação como um todo. Eu não sou um educador que penso que para a educação mudar, ela precisa das professores e professores só. Precisa, sobretudo, desse universo alunesco que está vindo aí atrás, cheia de vontade, cheia de mudança, como vocês aqui. Para fechar, a minha tese da educação do futuro não funciona sem vulnerabilidade, tem muito a ver com essa vontade de estar na arena, essa vontade de estar arriscando mudanças, essa vontade de estar buscando coragem, buscando ousadia. Eu vejo que a galera da Brasa tem isso muito na veia, né? Então, parabéns por vocês estarem com essa vontade enorme de querer fazer mudança para o futuro, não só do nosso país, mas sobretudo do mundo, até porque muitos de vocês ambicionam estudar fora também do Brasil. Guilherme Silveira, obrigado pelo convite, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade aí de trocar ideia com esses jovens brilhantes. E para a galera aí que me acompanha, me sigam aí nas redes sociais, que eu falo direto aí sobre a relação entre a educação e a vulnerabilidade, seja lá no LinkedIn, no Instagram, Twitter, @EduVLLD. Estou preparando aí um monte de coisa aí de pesquisa, de estudos ligados a essa coisa da vergonha, ligado a essa coisa da frustração. Apareçam por lá e a gente continue aí nossas conversas.
Guilherme, muito obrigado, tá? Perfeito, Edu. Muito obrigado. A gente que agradece. Acho que o ponto que tu trouxe sobre a questão da iniciativa, a questão do protagonismo, é algo muito importante mesmo. E, de fato, é algo que a gente prega muito na Brasa. Inclusive, nesse atual momento, temos 20 pessoas desenvolvendo um desafio para o Ensina Brasil. Então, um projeto super bacana que em breve vai estar sendo divulgado aí nas redes do Ensina. E, de fato, trabalhar com educação acho que é como plantar tâmaras, né? É algo que a gente vai estar colhendo, né, a longo prazo. E finalizo aproveitando e trazendo, pegando um gancho que vocês trouxeram, tanto você quanto o Guilherme, falando sobre utopia e trazendo uma frase que eu, inclusive, fui buscar aqui, de Eduardo Galeano, onde ele fala o seguinte: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. É sobre isso, gente. Muito obrigado, até a próxima. Espero que a gente se veja em breve. Valeu, gente. Excelente, Guilherme. Manda o print depois aí desse nosso evento aí para a gente guardar, falou? Mano, sim, pode deixar. Tchau, pessoal. Muito obrigado, hein? Sucesso. Cuidem-se.